Essa é uma das perguntas mais feitas de todo mundo e eu garanto para você que, se não é, ela deveria ser a mais importante porque ela norteia todas as nossas decisões e os nossos passos. Deveria ser assim. Mas na prática, como é que a gente faz? Como que ouvimos a voz de Deus? Sabe que não tem nenhum manual de instruções ou não tem nenhuma regra que defina, não, Deus só fala assim, Deus só fala assim. Muitas vezes a gente vai criando na nossa cabeça algumas concepções, algumas ideias de como é que Deus fala. Talvez você aí pensa que É aquela voz grossa, grave, que você ouve, que você vê o céu se abrindo, que você vê um raio. seja uma coisa muito cabulosa, uma coisa muito mística assim. Quando na realidade, muitas vezes Deus fala com uma voz tão suave ou fala de uma maneira tão sutil, através do cantar dos pássaros, através de alguém falando, conversando com você, ou através de coisas tão simples. Mas para isso, para que você consiga entender esses sinais, para que você consiga entender o Senhor falando contigo, precisa ter sensibilidade. Eu sei que falar é muito fácil, mas como é que se conquista isso? Eu gosto de pensar como num relacionamento, que lá no começo, eu lembro de mim com a minha esposa, lá no começo quando a gente iniciou o namoro, nós não conseguíamos saber exatamente, o humor dela hoje está assim, ou ela quer isso, ou aquilo, até mesmo ela comigo também. No começo, você não tem tanta sensibilidade. Por quê? Porque você não tem tanto conhecimento. A partir do momento que vocês começam a se relacionar, que você começa a conhecer um pouco melhor a outra pessoa, você já começa a sacar, pô, hoje ela tá mais enérgica, hoje ela tá mais animada. No outro, hoje ela tá um pouco mais dengosa, tá um pouco mais carinhosa. E no decorrer, com o tempo, hoje casados, do jeito que ela acorda, eu já sei como é que tá o humor. Isso é fato. E ela, a mesma coisa. Por quê? Porque a gente já tem um relacionamento, a gente já se conhece bem. E com o Senhor, a gente precisa saber disso, que é com o tempo, que é com o relacionamento, que é com a tua vontade, com a intenção do teu coração em conhecer mais de Deus. Quando você pega a Bíblia, não só querendo ler, mas querendo entender, pedindo com que o Espírito Santo te revele, fale com você sobre aquilo que está ali. É com isso, com essa vivência, com essa vida com Deus, que você vai conhecendo mais e que você vai tendo sensibilidade, conhecendo, entendendo como que Ele fala. Talvez, com esse decorrer, você vai perceber que Ele nem sempre fala da mesma maneira e que Ele nem sempre vai falar com você da mesma maneira que Ele fala comigo, com o João ou com a Maria, porque com cada um tem uma particularidade, uma maneira diferente. Para alguns, Deus se manifesta e Ele fala através de sonhos, de visões, com outros como uma voz, com outros é através da Bíblia, o que é muito comum, com outros é através de alguma pessoa, enfim, Ele tem os seus meios, mas o que importa é você ter a certeza. Quando é o Senhor que fala, você não tem dúvida. Você ouve, você tem certeza e o teu coração fica em paz. Esse é o primeiro ponto para que você tenha essa certeza de que, será que isso foi Deus que falou? A confirmação é essa paz no teu coração. Você sabe que uma das formas que Deus mais costuma falar é através daquilo que vem no nosso coração. Lucas, mas espera aí, na Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. E de fato, eu sei disso. E o coração do homem, na sua natureza, na sua carnalidade, ele é enganoso quando ele está cheio de ódio, de rancor, de raiva, de amargura. Aí sim ele se torna perigoso, ele é enganoso. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e ela traz outras 49 referências falando sobre a importância do nosso coração. Inclusive, lá em Provérbios, o próprio rei Salomão que escreveu, ele nos aconselha sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração,
pois dele procedem as questões, as saídas e as resoluções da vida. E para isso, para que Deus fale também, para que Ele confirme aí no teu coração, você precisa entender a disposição que precisa ter da nossa parte em fazer a vontade dEle. Porque quando nós nos submetemos ao senhorio e aceitamos esse senhorio de Deus sobre nós, quando isso é de maneira verdadeira, quando é transparente, de maneira sincera, Ele, o próprio Deus, fala através do nosso coração, pois nós nos colocamos a serviço e à disposição dEle. É até curioso que lá no livro de João, Jesus mesmo fala: se vós estiverem em mim e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiseres e será feito. Com isso a gente aprende que precisamos nos submeter ao Senhor e estar no Senhor e as palavras dele em nós. Quando isso acontece, ele fala assim através do nosso coração. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas acontece muito comigo de eu estar pensando em algo e de repente vem algo no meu coração, eu oro, peço ao Senhor a direção, de repente vem algo no meu coração de faz isso, ou fala isso, não faz isso. E acontece que eu, entendi, não vou fazer. Pronto, fui lá, não fiz e no fim as coisas dão certo. Ou o contrário também, quando eu sinto no meu coração de vai e faz, ou vai e faz desse jeito, eu falo para você que dá certo. Até essa semana aconteceu uma situação até engraçada, de que um amigo meu falou: Lucas, eu fui lá, cara, para comprar um tipo de parafuso. Aí eu fui lá para comprar o parafuso tal, coloquei a mão na prateleira e algo veio no meu coração de não pega só esse, pega do outro também. E aí eu fiquei com aquilo, mas eu sei que é esse aqui, e aquilo falou de novo no meu coração, e por fim eu falei: quer saber? Eu vou levar dos dois. Peguei dos dois parafusos e quando estava no caminho para a empresa, me ligaram e falaram: ei, tem que trazer daquele parafuso e do outro também. Na hora eu desliguei o telefone e eu entendi. Você percebeu? São coisas simples. Isso acontece comigo também. Essa direção até mesmo das coisas mais simples, isso que fala no nosso coração, é o Espírito Santo nos trazendo a resposta, nos dando direção. Mas para que isso aconteça, tem que ter sensibilidade. E a importância do ouvir a voz de Deus e de como isso acontece, Deus falando no nosso coração. A Bíblia fala que aquele que crê no Senhor, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Esse é um dos segredos para que Ele continue falando. É você deixar aquilo que vem no teu coração fluir. Para que quando você sente algo, sabe, aquilo que queima aí no teu coração, talvez é só você. E você já sabe o que é isso. Aquilo queima no teu coração de poder falar sobre isso, falar sobre aquilo, de você conversar com uma pessoa, de você fazer algo, ou de você não fazer, ou de você fazer assim, seguindo essa orientação, essa instrução. Quando você deixa isso fluir, quando você deixa isso acontecer, essa é a prova de que nós cremos no Senhor, do nosso interior, fluindo rios de águas vivas. Voltando ao que a gente falou lá no começo sobre sensibilidade, nós precisamos sempre lembrar de orar ao Senhor, de que os nossos olhos e os nossos ouvidos estejam sensíveis, para que a gente consiga ver, para que nós consigamos ouvir aquilo que Ele quer falar. Talvez, algumas das vezes, Ele não vai precisar falar, Ele só vai te mostrar alguma coisa e você vai entender. Quando nós buscamos conhecer o Senhor, ler a palavra de Deus, quando nós buscamos se relacionar, nós precisamos pedir também olhos e ouvidos sensíveis para conseguir entender, para conseguir ver ou ouvir aquilo que o Senhor quer falar. E falando nisso, eu preciso dizer para você, cuidado com o meio aonde você está e com as pessoas que estão ao redor. Porque ao mesmo tempo em que nós podemos ver e ouvir coisas boas, coisas que nos edificam, que trazem crescimento, que nos aproximam do Senhor, o contrário também acontece. Se você está no meio de pessoas que blasfemam, que não têm conhecimento da palavra dele, que zombam quando você fala alguma coisa, eu falo que talvez
você pode estar no ambiente errado. Você não vai conseguir crescer, ser edificado no meio de pessoas assim. Porque, lembrando, Deus também fala, e muito, através de outras pessoas. Comigo, isso acontece também quando nós pedimos essa sensibilidade. Já aconteceu comigo, de no dia, na noite anterior, eu orar e, Senhor, eu devo fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? No outro dia, alguém veio e falou, Lucas, cara, o que você acha disso, disso e daquilo? Quando eu ouvi, eu falei, tá aqui, essa é a resposta. Mas para que isso aconteça, você tem que estar perto de gente boa, de gente que conhece a palavra de Deus, de gente que fala, que está do teu lado e fala para edificar, para trazer crescimento, para trazer amadurecimento para você. Para fechar, você ouvir a voz do Senhor é simples, não é fácil, mas é simples. Lá nos tempos antigos, no tempo da lei, da Bíblia, as pessoas só conseguiam ouvir a voz do Senhor através dos profetas. Eles precisavam oferecer enormes sacrifícios, matando bois, animais, oferecendo um incenso como oferta para conseguir ouvir a voz de Deus. Hoje em dia, isso não é mais necessário. Todo o caminho diretamente ao trono de Deus, diretamente para ouvir a voz dele, está aberto e ele está disponível para mim, para você, para todos nós. Basta que você o busque verdadeiramente. Peça sensibilidade, cuide aquilo que você vê, aquilo que você ouve, leia, busque conhecer a palavra de Deus, busque conhecer e se relacionar ainda mais. Que com o tempo esse relacionamento fica ainda mais gostoso, fica ainda melhor. E você vai perceber que ouvir a voz de Deus não é tão difícil quanto você pensava que era. Chegando aqui no final, eu preciso te pedir apenas uma coisa, mas que é muito importante. Se essa palavra ela tocou no teu coração, se ela fez sentido de alguma maneira, compartilha para alguém, manda aí para mais 5 pessoas, manda lá no grupo da família, porque através desse vídeo outras pessoas podem ser impactadas, podem ser abençoadas através de uma atitude tua. Beleza? Lembrando, se inscreve aqui embaixo, já deixa o like se foi edificante, se ajudou algo aí para você. Grande abraço e que Deus abençoe.